Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Obrigada, pastor. Gente, eu fico sempre muito feliz de estar aqui. Nervosa também. Mesmo quando não parece, eu estou. Amém. Eu agradeço a Deus, a oportunidade. Nosso pastor não está aqui, mas eu agradeço também, pastor Renê, pela confiança. É uma tarefa muito séria estar aqui ministrando a palavra. E desde que eu recebi o convite, o Senhor logo prontamente colocou uma mensagem no meu coração. E eu creio que é uma instrução para a igreja nessa manhã. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar? Aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nessa manhã, gratos por mais um dia de vida, gratos porque mais uma vez a sua misericórdia se renovou sobre nós. Enquanto dormíamos, o Senhor já estava preparando um dia novo para que nós pudéssemos experimentar algo novo na tua presença. E aqui estamos nessa manhã, Pai, com os nossos corações abertos, clamando a Ti para que Tu tenhas liberdade para fluir neste lugar, para ministrar aos nossos corações. Nosso desejo é ouvir a Tua voz, cultuarmos ao Senhor, entregando a Ti os nossos corações, entregando a Ti tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor tenha total liberdade para quebrar paradigmas, para destruir cadeias e grilhões na nossa mente, nas nossas emoções, para que o Senhor tenha liberdade para ministrar cura, Senhor, para realizar a Tua obra em nossas vidas. O nosso prazer, Senhor, é estar na Tua presença. E nós cremos que o Senhor já está aqui nessa manhã, operando, ó Deus, de forma sobrenatural. Nós, Senhor, te convidamos. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu tens a minha vida, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente. Pai, flua aquilo que está no teu coração através de mim. Porque eu não tenho nada, Senhor, mas Tu és tudo em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Bom, então, como eu disse, a palavra nessa manhã, ela tem como objetivo nos instruir de uma forma prática a respeito de como tomar o reino de Deus, Mateus 11:12. Você pode abrir a Bíblia ou acompanhar no multimídia. Mateus capítulo 11, verso 12. Diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu creio que todos nós aqui queremos tomar o reino de Deus, amém? Nós estamos aqui por isso, nós viemos aqui todos os cultos por isso, porque nós queremos herdar esse reino. E existe desde o princípio um pouco de dúvida a respeito dessa tradução, porque no original, o que se tornaria mais próximo de tomar a força seria o uso da violência mesmo. Como diz, assim, desde os dias de João Batista, nós sabemos o que aconteceu com João Batista, que foi decapitado até por professar a sua fé em Jesus, por proclamar Jesus. E nós, de alguma forma, entendemos que alguns sacrifícios eles precisam ser feitos para que nós também possamos herdar esse reino. Não é algo que é feito de uma forma fácil, simples, tranquila, embora seja prazeroso caminhar com Jesus. Mas algumas renúncias precisam ser feitas. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, desde o princípio, ele é tomado por esforço. Existe alguma coisa, algum esforço que eu e você precisamos fazer para herdarmos esse reino. Amém? E essa é a verdade. Romanos capítulo 14, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta lá. Romanos capítulo 14 nos dá algum tipo de instrução prática a respeito de como viver, como é o viver cristão, para aqueles que querem, de fato, adentrar esse reino. Então, nós vamos ler uma leitura um pouquinho extensiva, Romanos, capítulo 14.
Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 3 e depois nós vamos ler dos versos 10 ao 17. Romanos 1 a 3 fala assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Agora vamos pular lá para o 10, vamos ler até o 17. Fala assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, como alguém que está no Senhor Jesus. Tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera. Para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos aqui algumas orientações de Paulo a respeito do julgamento, né, que muitas vezes nós fazemos aos nossos irmãos por conta de discordância, por conta de divergência de ponto de vista, de forma de pensar, né? E hoje em dia isso também é muito comum. Alguns assuntos que deveriam ser muito tranquilos, ou ainda que não fossem, eles se tornam motivo de discussão, motivo de desentendimento entre irmãos, entre parentes, entre amigos. E nós precisamos cuidar disso, né? E um desses assuntos, a gente pode citar aqui futebol, política, religião, né? Nós temos visto como que as emoções elas estão acaloradas, né? As pessoas elas têm se deixado levar, né, pela raiva, pela ira, porque simplesmente um não concorda com o outro. E a gente precisa cuidar para que esse tipo de comportamento não entre na igreja, né? O pastor Ednilson estava falando aqui sobre o carinho que a tia dele tem pelo diácono Luiz, né? E ele falou que, sim, às vezes nós temos afinidades, né, com um, com o outro, mas somos todos um corpo. E essa questão também tem que ser abordada, porque às vezes a gente fala sobre futebol, sobre política, mas dentro da igreja também existem as suas situações, porque a gente gosta mais de um pregador, mais de outro, porque a igreja tal está certa, a igreja tal está errada, a visão tal é a correta. E às vezes a gente acaba entrando em debates desnecessários, né? E isso não é de agora, porque Paulo também já falou em outras situações que a igreja enfrentava, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Então, não é algo atual. Essas discordâncias elas já acontecem há muito tempo. Mas eu creio que essa orientação, ela vem para a igreja, ela entra aqui na Bíblia. Por quê? Porque, infelizmente, nós também precisamos estar atentos para que nós não nos deixemos levar por esse tipo de discussão, né? Existe aí nas rádios evangélicas, né, aquele debate, né, que às vezes são bem interessantes, a gente gosta de ouvir, mas nós precisamos estar atentos para não estarmos entrando em situação em que nós diminuímos nosso irmão por conta das divergências, né? Porque podemos acabar excluindo os nossos irmãos porque pensamos diferente. Então, nós precisamos estar atentos. Você já viu algum crente discutindo esses assuntos?
É muito triste. É muito triste, né? Às vezes no WhatsApp. Gente, isso não quer dizer que você não vai ter a sua forma de pensar. Nós somos cristãos, mas nós não somos alienados, né? Nós somos seres pensantes. Você vai ter o seu partido político, você vai ter o seu candidato, você vai ter o seu time de futebol, que hora vai estar lá em cima, hora vai estar lá embaixo, né? Isso faz parte da vida, isso faz parte. Mas isso não quer dizer que somente aquilo que eu penso é o que tem que prevalecer, né? É o que tem que falar mais alto. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, tem aí no multimídia, Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, querido, se a pessoa que caminha contigo pensa diferente, não se ofenda por isso, porque não é algo pessoal. Cada um tem o direito de pensar da forma que quer, certo? Cada um tem o direito de torcer para o time que quer, de votar em quem quer e de gostar do pregador que quiser. Isso não pode se tornar motivo de briga, de discussão, de falatório, porque às vezes as coisas começam assim, bem pequenininhas, uma brincadeirinha ali, outra aqui, mas daqui a pouco o humor do irmão lá que recebeu não está muito bom, aí já fala uma coisinha mais, né? E aí o outro não quer ficar por baixo. Então, vamos falar mais um pouquinho. E as coisas vão tomando uma proporção grande. Parece muito bobo, mas, gente, isso tem se tornado muito comum. No ambiente de trabalho, e a gente precisa vigiar. A gente precisa estar atento. Cristão não deve estar envolvido em discussão. Tem muita gente perdendo o foco do seu papel aqui na Terra, com discussões que não levam a lugar nenhum. Né? Então, gente, precisamos estar atentos. Fala para o seu irmão, fica atento. Nós estamos vivendo os últimos dias. O diabo, gente, ele tem feito de tudo para nos distrair com questões que muitas vezes a gente parece pequena, né? Mas se tornam um escândalo depois e motivo de separação. Essa agressividade que nós temos visto na humanidade, a fim de fazer valer as suas opiniões, a sua forma de pensar, o seu posicionamento, aponta para um comportamento narcisista. Alguém já ouviu falar essa palavra, narcisismo? Né? E a gente precisa estar atento, porque o narcisismo, o que seria isso? Uma idolatria pela própria imagem, um amor pelo próprio ego. As pessoas estão perdendo respeito umas pelas outras, né? Se eu não acatar, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não serve mais para andar comigo. A pessoa perde todo o seu valor, né? Se a pessoa não acredita naquilo que eu acredito, a pessoa não presta, né? Então, esse comportamento narcisista, ele tem uma tendência a querer manipular as pessoas, né? A manipular. Provavelmente você conhece alguém assim. Alguém que geralmente é bem inteligente, é perspicaz, né? Tem uma facilidade de falar, de influenciar. E a gente, às vezes, se sente até meio acuado perto dessas pessoas, porque elas impõem as suas opiniões, os seus valores, né? As suas crenças de uma forma tão incisiva. É tão triste, né? Esses dias a gente estava aqui na reunião, acho que tinha acontecido um jogo do Flamengo, nada contra os flamenguistas, só um exemplo mesmo. E a irmã falou assim, agora a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode nem usar a blusa do nosso time, porque, de repente, você está parado em algum lugar e você, do nada, é agredido por alguém, porque a pessoa simplesmente torce para outro. Então, gente, é tempo de nós orarmos.
eu acredito que essa palavra ela vem para nos orientar, porque nós também temos visto uma intolerância religiosa muito grande, né? E os dias são maus. Eu acredito que não vai faltar muito tempo. Nós vamos ver, sim, né, igrejas fechando. Por quê? Por conta de uma intolerância. E nós precisamos estar prontos para esse momento. Nós precisamos estar prontos para isso. E eu gostaria de fazer assim, algumas perguntas só para você pensar, né? Como que você lida com pessoas que pensam diferente de você? Você tenta, a todo custo, convencer sobre o seu ponto de vista? Ou você é tranquilo? A pessoa não concorda e você está de boa, está tranquilo? Você sente raiva quando alguém tem uma opinião diferente? Vocês respondem na hora. Eu vejo aqui, tem gente falando assim, não. Mas se a sua resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, você precisa ter cuidado, porque você pode estar desenvolvendo um transtorno narcisista. Calma. As pessoas podem pensar diferente de você. Fala para a pessoa do seu lado, você pode ser diferente de mim. E eu vou continuar te amando. Se você for ler esse capítulo 14 todo, né, porque nós pulamos alguns versículos, nós vamos ver, né, Paulo explicando aqui sobre a questão daquela época, né, que gerava essas questões aí, era uma questão do alimento, algo que hoje para a gente é tão simples, né? Uns concordavam que podia comer certas coisas, outros não concordavam, mas aquilo estava se tornando um motivo de briga, motivo de discussão dentro da igreja. E aí, a gente, hoje em dia, as pessoas, eu escrevi uma coisa aqui muito interessante que eu preciso ler. O mundo vive atrás de um hedonismo exacerbado. O que é hedonismo? É uma busca pelo prazer. Prazer imediato, contentamento, né? Eu tenho que estar bem o tempo todo. Onde ninguém quer abrir mão do desconforto de ter que se conter. Eu vou repetir. Onde ninguém quer abrir mão do desconforto de ter que se conter. De ter que engolir aquelas palavrinhas, porque às vezes a gente tem vontade de falar, né? A gente tem vontade de realmente tentar convencer. A gente vê as pessoas falando mal de Jesus, né? Falando mal da igreja, e aí a gente fica com aquela raiva, né? Aquela ira, engasgado aqui, né? Não somente nessas questões, mas até às vezes numa questão familiar, né? Engasgado, mas a gente quer falar, a gente quer colocar para fora. E aí você me pergunta, mas eu não posso falar aquilo que eu penso? Né? Às vezes eu sou muito franco, eu sou muito verdadeiro, eu falo mesmo. Já ouviu alguém falando assim? Né? E as pessoas usam isso, a desculpa, para ser deselegante, para ser inconveniente, né? Porque nós devemos passar por um filtro. Não é porque o outro é diferente ou às vezes está precisando ouvir certas coisas que a gente vai falar tudo, vomitar em cima da pessoa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Existe um filtro. E esse filtro é o amor. É o amor. Com que intenção? Né? Se você está falando, quer falar algo para alguém, qual é a intenção do seu coração? Então, é o amor. É porque eu amo e eu quero que essa pessoa saiba a verdade, conheça a verdade. Pensa bem, é amor mesmo? Ou é porque você tem que ser sempre o último a dar a palavra?
Né? Às vezes a gente coloca que é o amor, porque é a palavra de Deus, porque é a verdade, a pessoa tem que saber, ela não está enxergando. Só existe um que eu vi na Bíblia que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que é quem? O Espírito Santo. Né? Então, se você já falou uma vez, 2 vezes, não adiantou, entrega para Deus. Porque só Ele pode fazer. Porque a gente acaba caindo no erro, caindo no risco de ser aquele crente chato, que ninguém mais vai querer ouvir, nem querer estar perto. Então, ao invés de, às vezes, a gente aproximar as pessoas, a gente acaba afastando. Né? Com a nossa certeza, com a nossa justiça, com a nossa verdade. Então, queridos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos molde. Né? Senhor, venha trabalhar no meu coração. Eu não quero ser sempre o último a dar a palavra e o dono da verdade, a dona da verdade. Né? Mas que o Senhor tenha liberdade para falar através de mim, mas eu quero ter o domínio próprio, eu quero ter sabedoria. Eu quero que o vínculo da paz possa fluir através de mim, né? Mas as pessoas, elas têm estado dispostas a ir até as últimas consequências para manter a última palavra, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Ninguém é obrigado a gostar das mesmas pessoas, a gostar das mesmas coisas, a votar no mesmo candidato. E eu estou falando isso de uma forma bem antecipada, porque nós temos eleição, né, esse ano. Então, já é um alerta aqui para você. Não quero ver ninguém aqui brigando por causa de partido político. Coisa feia. Deixa votar no Lula. Deixa votar em Bolsonaro. Deixa votar em quem quiser. Por quê? Porque Deus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Nada foge do controle dele. Amém? É Ele quem está reinando. O seu reino é eterno, inabalável. Independente de quem estiver no governo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, queridos, não se perca por conta de coisas que não estão no seu controle, não está nas suas mãos, não está. Ore pelo Brasil. Ore pelas nações. Nós estamos vivendo dias assim, só Deus. Quantas coisas estão acontecendo. E a gente se perdendo por aquilo que não fomos chamados para fazer. No verso 17 de Romanos 14, fala assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Nós vamos ler até o 19, tá? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, nós temos que estar preocupados com o quê? O que o reino de Deus é? Quantos aqui já pertencem pela fé ao reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa tem que ser a nossa preocupação. Aqui em Romanos capítulo 3, volta aí umas páginazinhas. Romanos capítulo 3. Olha que poderoso. Aleluia. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do verso 9 ao 24. Fala assim: ninguém é justo. Que concluiremos então?
Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há nenhum justo sequer. Por que a gente fica se achando tal, com direito de julgar o nosso próximo, de dizer se fulano está certo ou se está errado? Não há um justo sequer. A palavra de Deus diz que a nossa justiça humana é como trapos de imundícia para o nosso Deus. Nós somos justificados, sim, por meio de Jesus. Por meio do seu sangue. Nós somos lavados e remidos do nosso pecado. Muitas vezes nós nos achamos os tais, os donos da verdade. Gente, eu vou abrir assim meu coração aqui. Eu já me senti assim, a dona da verdade, né? Eu me lembro que eu comecei a servir na igreja muito novinha, né? Com 13 anos, eu já liderava algum setor aqui na igreja. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de não pecar, né? De não errar. Eu pensava assim, e na verdade eu continuo pensando. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Que aquele que está liderando, ele precisa ser o exemplo. Então, eu sempre me cobrei muito para não fazer algo de errado, para que eu tivesse autoridade para ministrar diante dos adolescentes, dos jovens, né, que eu estava ali liderando. Mas isso não tem problema nenhum. O problema estava no fato de que eu me sentia muito santa. Né? Eu me sentia muito perfeita. Eu não falava, mas eu me sentia. E eu vou ser muito franca para vocês. Tem bem pouco tempo em que Deus me mostrou, Viviane, você é humana, você não é santa. E essa forma de pensar me fez errar muitas vezes. Em ser, como eu posso dizer, intolerante. Intolerante com aqueles jovenzinhos, né, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. Porque não é porque eu conseguia me manter de uma forma correta que eu teria que cobrar que os outros fizessem da mesma forma. Porque cada um tinha uma criação, cada um vinha de uma cultura familiar, cada um tinha uma experiência. E aqui, todos nós também somos assim. Né? Às vezes, aquele que tem mais facilidade de perdoar, já tem mais dificuldade de dizer a verdade. Enfim, todos nós temos processos. E, com certeza, eu me achava dessa forma, mas eu não era.
Isso tudo que eu achava. A rainha da cocada preta, né? Eu também errava. Por quê? Principalmente em julgar. Principalmente em achar que porque eu não fazia certas coisas, eu podia condenar certas atitudes, mas eu não tinha e não tenho esse poder, porque só Deus pode fazer isso. Só Ele é o justo juiz, só Ele sabe a medida correta, né? A palavra de Deus fala, né, aquele exemplo em que Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. Será que realmente essa é a medida? Não estou questionando aqui, tá, gente? O que a palavra de Deus diz, porque realmente isso demonstra que é uma quantidade assim ilimitada, né, diária para a gente. Mas Pedro, ele precisava disso, ele precisava dessa resposta, porque provavelmente ele era também muito intolerante, né? Diante de uma atitude do soldado, estava ali cumprindo o papel dele, ele foi lá e cortou a orelha. Né? Então, ele também era muito intolerante. E nós precisamos ter cuidado com essa intolerância. Esse exemplo que eu dei aqui sobre mim, gente, não estava anotado aqui. Veio agora. Mas eu não tenho vergonha. Pelo contrário, glória a Deus por esse exemplo e por eu poder dizer para vocês que eu não me vejo mais assim. Eu não me julgo mais assim. Eu creio sim, nós somos santos no Senhor, porque Ele nos faz santos. Mas eu não sou perfeita. Né? Deus nos fez seres humanos. E a pessoa que está do seu lado também é humana. E essa pessoa humana também falha. Eu não estou dizendo que a gente estamos justificados porque somos humanos e podemos falhar. Não, 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 não. A palavra de Deus fala, sede santos como eu sou santo. Nós devemos buscar essa santidade. Né? Quem nos justifica é o Senhor, como nós lemos aqui, pois no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só que poderoso, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vamos ler juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, é nele que nós somos justificados. Eu posso dizer para vocês, eu não sou santa, eu também sou pecadora e eu careço da graça de Deus sobre a minha vida. Então, quando você identificar uma limitação sua, você pode dizer, Senhor, eu tomo posse da sua graça. Me ajuda, eu preciso de ajuda para acertar. Me ajuda, ó Deus, a não ficar olhando, né, o erro do vizinho, mas me ajuda a olhar para dentro de mim e ver o que, Senhor, onde eu tenho precisado da tua graça. Onde eu preciso me corrigir. Me ajuda, Senhor. Vamos parar de ficar olhando para o erro do irmão, apontando, criticando. Coisa feia. Isso é pecado. Isso é pecado. Quem somos nós para julgar uns aos outros? O reino de Deus é justiça. Ele se fez justiça por nós. Jesus, Ele se fez justiça por nós. Aleluia. O reino de Deus, ele é paz. Aí em Romanos, no capítulo 12. Agora isso eu posso falar, porque não é para minha glória não, gente. Mas tem algumas pessoas que eu conheço que falam assim para mim. Vivi, eu sinto uma paz quando você vai falando. E é muito bom quando a gente ouve isso, né? Olha que interessante. O primeiro exemplo que eu dei sobre mim, eu falei do que eu pensava sobre mim. Né? Agora eu posso falar de um exemplo, eu posso falar porque é o que os outros falam a meu respeito.
Eu não sei se a minha mãe pode dizer o mesmo. Minha mãe que mora comigo é quem convive com a gente ali, né? Que tem aquela autoridade para falar mesmo. Né, mãe? Minha mãe deve pensar assim, nem sempre é tanta paz assim. Mas eu sou humana, mãe. Romanos 12, verso 18, fala assim: façam todo o possível para viver em paz com... Façam todo o possível para viver em paz com quem concorda com você. É isso? Façam todo o possível para viver em paz com quem pensa igual a você. É isso? Não. É com todos. Com quem é feio, com quem é bonito, com quem ri com você, com quem fecha a cara quando você abre a boca, para quem fecha a cara quando você chega no ambiente. Porque, às vezes, a batalha é tão acirrada, né? Que a gente chega no ambiente e a pessoa sai, se retira, né? Acontece de ser nesse nível. Nós temos que ter paz com todos, com todos, com quem concorda, com quem não concorda, e respeite as pessoas, né? E vou dar um outro exemplo bem bobo também, mas é importante. Quantas vezes, né, nós somos convidados a ir a algum lugar? Eu já fui convidada para ir a algumas igrejas para visitar, né? Bem rígidas, bem tradicionais, em que a mulher não usa calça, né? Não pode usar camiseta. E quantas vezes, talvez, tem gente que é convidada e pensa assim, eu vou do meu jeito, porque eu não sou de lá mesmo, né? Querido, respeite aquele lugar. Não seja motivo de escândalo. Se você não sabe, é uma coisa, mas se você sabe, né? Não seja motivo de escândalo. Respeite a visão daquela igreja, respeite a visão daquele lugar. Não seja escândalo. Entenda que eles também foram chamados por Deus, a obra do Senhor está sendo feita e é isso que importa. Então, nós precisamos alcançar esse tipo de maturidade. Amém? João 14, abra lá em João 14, verso 27. Porque eu sei que tem gente que tira a gente do sério. Que irrita mesmo, que faz para irritar. Mas João 14, 27, Jesus deixa um recado para a gente. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Não se perturbe o seu coração. Deus já nos deu uma medida de paz. Deus já nos deu uma medida de paz que está dentro do meu e do seu coração. Filipenses, capítulo 4. Vai lá em Filipenses, vamos fazer um passeio aí, gente. Filipenses, capítulo 4. Verso 7, fala assim, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que excede todo o entendimento. Você lembra que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Muitas coisas vêm para tentar roubar a nossa paz. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma situação.
né? Uma causa, uma enfermidade, uma causa na justiça, um problema familiar. Tantas coisas tentam roubar a nossa paz. Mas nós que pertencemos ao reino de Deus, não é desejo do nosso Deus que você perca a sua paz. Porque o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e alegria. E se o reino de Deus, ele habita em você, a paz é algo que deva ser algo permanente aqui dentro. Nós lemos o versículo 7, mas vamos ler o versículo 6 também. Fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está vendo? Não andem ansiosos. Eu não sei o que é que muitas vezes tem tirado o seu sono. Tem te deixado preocupado, aflito. Fala para a pessoa do seu lado: fica em paz. Fica em paz. Deus não quer te ver ansioso, preocupado. Ah, Viviane, eu não fico, não é porque eu quero, não. É mais forte que eu. Eu entendo. Mas eu acredito que o reino de Deus, quando a palavra de Deus diz que nós temos direito a algo que Deus já nos deu, é porque isso quer dizer que no céu, no reino dos céus, no reino espiritual, nós já temos recursos disponíveis para suprir tudo aquilo o que temos falta dentro de nós. Então, se está faltando paz, saiba, já existe paz disponível para você acessar no reino de Deus. A nossa carne, ela milita contra o espírito e ela vai apresentar inúmeras justificativas para que você se mantenha nervoso e preocupado. Né? A carne, ela vai trazer a sua memória. Mas você não tem dinheiro. Mas de onde vai surgir? Vai roubar? Não tem como. Você é crente, não pode? A carne vai ficar falando aqui, mas o médico disse que não tem mais esperança. Mas o médico disse que o remédio é muito caro, você não tem dinheiro, nem para pagar a passagem. A sua carne vai ficar falando muitas coisas, que aos olhos naturais é verdade. Mas com os olhos espirituais, nós podemos acessar algo no reino de Deus, que já existe para você. A provisão, ela já existe para você. A cura, ela já existe para você. A paz, ela já existe para você. E não é qualquer paz, é que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender como que fulano está passando por isso e está sorrindo. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque nós somos aqueles que habitam nas regiões celestiais, assentados com Deus em Cristo Jesus. Nós vivemos numa atmosfera diferente, num patamar diferente. Nós não vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui, mas o que rege a nossa vida são as leis espirituais. Amém? E se o reino de Deus diz que você tem, você tem. Você tem paz, você tem alegria no espírito, você tem provisão. Aleluia, aleluia. Eu quero que você erga suas mãos aos céus. Eu não sei o que é que você está precisando, mas você vai no espírito dizer: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e diga: eu tomo posse da salvação da minha família. Eu tomo posse, eu não vou ficar mais chorando, porque eu tenho alegria no espírito. As minhas emoções são curadas. As minhas emoções são saradas em o nome de Jesus. Eu tomo posse. Eu tomo posse desse emprego, porque eu ainda não estou trabalhando, mas com os olhos da fé, eu creio que eu terei um emprego. Eu já
tenho em nome de Jesus, já foi liberado para mim, com todos os direitos trabalhistas, com todos os privilégios. Eu creio que a porta já se abriu, que o caminho já se abriu. Aleluia, porque o meu Deus é Deus de milagres. Nós precisamos tomar posse e declarar a palavra, e declarar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu já venci porque Cristo já venceu, e nele eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu creio que o Senhor é aquele que julga a minha causa. E que mesmo que pareça impossível para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Ele é o nosso justo juiz. Porque o reino de Deus é justiça, é paz. O reino de Deus, ele é alegria. 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 Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Porque disso tudo, querido, nós só temos direito porque Jesus, Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. E por conta disso, nós temos direito e acesso ao coração de Deus, e acesso a todas essas bênçãos, acesso a todos esses recursos que existem nas regiões celestiais. Quando você tiver medo, você pode entrar ali na sua sala, no seu banheiro, e dizer: Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em Ti, eu tomo posse da coragem. Imagina assim uma lojinha, né? Uma lojinha cheia de produtos: fé, esperança, amor, alegria. A diferença, gente, é que a moeda é o sangue de Jesus. Já te deu direito de ir lá e tomar posse. Pelo sangue de Jesus, eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu não aceito. Às vezes a gente entra num comodismo. A gente fica ali naquela caminha do medo, da dor. Tão acostumado com aquilo ali, a sofrer. Nada na minha vida dá certo mesmo. Nada vai para frente. Eu vejo o tempo passar, só acontece na vida de fulano, de ciclano. Ei, para você também tem bênção. Para você também tem vitória. Através do sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Aleluia. Você pode dizer: eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Gálatas, capítulo 5. No verso 22. Gálatas 5, 22. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Vamos para o 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Viu? A paz, gente, ela é um fruto do Espírito também. E todos nós que andamos no Espírito, produzimos esse fruto. É um fruto, com vários gominhos. E um deles é a paz. E é a alegria. A alegria, ela precisa ser desenvolvida aqui no nosso coração. Romanos 5. Eu não passei essa passagem para vocês, não, do multimídia. Romanos 5, eu estava lendo aqui agora. Fala assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, que somos nós, amém? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus.
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que lindo! Nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Aqueles que vão tomar o reino de Deus, esse reino ele é tomado por esforço. Só os que se esforçam se apoderam dele. E para isso, o caráter tem que estar aprovado. E para estar aprovado, querido, vai passar por tribulação. Mas vai passar com alegria. Com alegria no espírito. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, você também pode produzir fruto do Espírito. Então você pode produzir alegria, mesmo em meio à tribulação. Às vezes a gente está passando por umas coisas que ninguém nem imagina. E é a coisa mais linda. É ver um crente maduro passando por uma tribulação. Porque ele sai cantando. Ele sai cantando, gente. Ele passa pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes ele sai também andando e chorando, né? Mas ele volta colhendo seus feixes com alegria. Amém? Com alegria. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, querido, nós, como aqueles que vivem no reino, voltando lá na nossa leitura inicial, eles não vivem perdendo tempo discutindo bobeira. Não perca o seu foco. Existem coisas muito mais preciosas e importantes do que essas discussões picuinhas que só fazem romper relacionamentos, que só fazem quebrar. Né? Quantas pessoas eram amigas de infância e se perderam por discussões bobas? Nós não vamos cair nessa. Vamos estar atentos. O reino de Deus é justiça. Nós já entendemos que não há um justo sequer. Você pode ser uma pessoa maravilhosa. Você pode se achar muito bom, mas você não é o dono da verdade. Quem nos justifica é Deus. E só Ele pode nos julgar. Só Ele pode. O reino de Deus é paz. A paz que excede todo entendimento. Podemos sim ter paz com todos. Com todos. E viver em alegria, independente das circunstâncias. Quando nós nos preocupamos com essas coisas, nós permitimos com que as pessoas acessem também o reino de Deus através das nossas vidas. Porque quando você é aquele pacificador dentro do seu ambiente de trabalho, está a maior discussão lá, não seja aquele que coloca mais lenha na fogueira, não. Seja aquele que vai lá, ó, joga água. Vamos acabar com isso. Você é bom de piada? Vai lá, solta uma piadinha. Ai, gente, vamos lá, vamos trabalhar. Talvez você não seja bom de piada. Então fica quietinho, orando. Porque muito pode, né? A oração do justo. Então, Senhor, traz paz para esse ambiente. Que o príncipe da paz venha sobre este lugar. Quando nós entendemos o que viemos fazer nessa terra, a gente não tem tempo para perder com bobeira, com infantilidade, com meninice. Nós somos aqui, em nome de Jesus, eu creio, uma igreja madura, sem traço algum de narcisismo. Nós somos saudáveis emocionalmente, nós somos humildes, nós somos quebrantados. Nós entendemos que cada um está vivendo o seu processo. E que eu não tenho direito de cobrar nada de ninguém, porque Ele é quem vai cobrar.
Meu papel é fazer o meu. É olhar para mim e ver, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua graça. Me ajuda a ser mais tolerante, a ser mais paciente. Me ajuda a frutificar. Amém? Quando você entende isso, da importância que você tem como um participante do reino de Deus nessa terra, você vai entender que você carrega o reino atrás de você. Você carrega uma unção. Você carrega algo diferente. Você carrega o reino. Você carrega o reino em você. Quando você chega no lugar, realmente tem que fazer a diferença. É a glória de Deus chegando. É a pessoa sorridente do ambiente, não é o carrancudo, não. Isso aí você deixa para o ímpio. Você é aquele que traz a alegria, o frescor para o ambiente. Você é leve, você não é pesado. Você não tem aquele semblante fechado. Você sorri. Você sorri porque você é cheio do Espírito Santo. Você carrega o reino de Deus. Você carrega o reino de Deus. Você é aquele que chega e dá bom dia para o motorista. Você não é aquele que fica xingando o motorista, não. Gente, é tão triste quando eu vejo. Eu não vou dizer que é cristão, não. Qualquer pessoa. Às vezes a gente pega uns motoristas um pouquinho lento. Né? A gente pega. Mas sabe o que eu me lembro? Uma vez eu vi uma frase no para-choque de um caminhão. Tá com pressa? Sai mais cedo. Sai mais cedo, é simples. Mas a gente quer resolver o nosso problema, quer que o outro resolva o nosso problema. É o motorista que tem que correr. Não, querido, é você mesmo que tem que se programar. Então, nós precisamos entender isso. Você não vai ser parte daquele pessoal do ônibus que fica xingando. Você é aquele que está ali. Senhor, ajuda ele. Libera esse trânsito, Senhor. Tira os carros da frente. Se tiver um acidente, vai na frente, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda a resolver essa causa. Porque nós somos espirituais. Nós não somos da confusão. Nós somos da paz. Amém? Onde a gente chega, tem que ter um perfume diferente. A conversa é agradável, é gostosa. Porque nós carregamos o reino. A gente não faz a fofoca. A gente dissemina o amor. Se você não tem algo de bom para falar, não fale. Fica quieto, você não precisa falar. Mas que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que for para edificação. Amém? E é isso. Isso é ser participante do reino. A gente não perde tempo com bobeira. A gente entende que temos um papel importante nessa terra. Amém? Aleluia. É bom ser parte do reino. Quando a gente entende, né? Eu posso fazer a diferença. Às vezes a gente se acha tão pequeno. Mas eu não sei falar. Mas só às vezes de você não falar bobeira, você já está fazendo muita coisa. O seu sorriso é encantador. Irmã Edith, coisa linda eu ouvi-la rindo daqui. Irmã Edith, fica de pé, por favor. Essa irmã, gente, ela é uma preciosa do Senhor. Eu cresci, de verdade, indo nos grupos de vida da irmã Edith. Né? Como foi precioso. É tão lindo quando o seu filho vai para o grupo de vida, ele parece que está fazendo bagunça lá, brincando, correndo, mas ele está ouvindo. Quantos corinhos eu aprendi ali, né? Minha irmã, obrigada por dizer sim. Por dizer sim. Amém? Pode se assentar. Como ela, existem muitos aqui que poderiam ser citados, com certeza. Né? Como Deus é lindo. Como é maravilhoso fazer parte do reino, de verdade. De verdade. Deixando de lado as pequenas coisas, as coisas de menino. E vivendo o reino de verdade. Nós vamos fazer a diferença, queridos, quando nós entendermos isso. Quando nós entendermos isso, quando o povo lá no seu trabalho se reunir para falar mal do chefe, e você não fazer parte daquilo.
sabe o que vai acontecer? Elas vão ficar constrangidas. Aí, quando você estiver perto, não vão falar mais mal de ninguém, porque fulano não participa. Às vezes vão te excluir, faz parte também. Isso também faz parte, não tem problema. Importante é não nos perdermos, né? Não nos perdermos. Onde o mundo nos incita a sermos sempre os últimos a dar a palavra, a sermos os donos da razão. Nós somos aqueles que são cheios do Espírito, cheios de mansidão, cheios de domínio próprio,